Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês sobre uma psicopatologia muito conhecida e que muitas pessoas passam por isso. Eu já passei, já fui vítima dela, e quem me conhece procura mais informações comigo a respeito da famosa síndrome do pânico. Eu tinha 18 anos quando eu comecei a enfrentar essa patologia e não é nada legal, não é nada bom. Para quem não sabe, a síndrome do pânico ela é caracterizada por uma série de crises de ansiedade. Muito medo e muitas sensações físicas. As crises elas não avisam, elas chegam na hora menos esperada. E é isso que traz mais medo para quem sofre da crise do pânico, porque fica com medo e esperando que uma crise de ansiedade chegue a qualquer momento. Pode estar no supermercado, pode estar dirigindo, tem pessoas que quando estão dormindo, se acordam já numa crise de ansiedade. E eu tinha apenas 18 anos, eu tinha acabado de perder meu pai, minha mãe estava grávida do meu irmão mais novo, meu pai teve um tumor no cérebro e ele veio a falecer. 6 meses mais ou menos depois, meu irmão nasceu, cardíaco, com problema no coração, e eu não vivi o meu luto. Esse é o problema. É muito importante que a gente, quando perde alguém, que a gente saiba ter o momento do luto, vivenciar o luto. E eu, como queria agradar muito a minha mãe, porque ela estava grávida, ela já estava sofrendo, tinha perdido o marido dela, eu não queria sofrer e não queria que ela me visse sofrendo. Então eu guardei a minha tristeza, eu reprimi a minha tristeza, e mais ou menos 1 ano e meio depois, ela saiu para fora através da síndrome do pânico. Então, guardar o luto, reprimir a tristeza, passar por cima das emoções para mostrar força para alguém ou para agradar alguém, não é o ideal. O ideal é a gente viver os momentos de acordo com o que está acontecendo. Eu perdi meu pai, eu deveria ter chorado, eu deveria ter me rasgado naquele momento e colocado todas as minhas emoções para fora. Como eu guardei, o meu corpo começou a me dar sinais de que aquela tristeza precisava sair, de que aquela frustração, aquela dor intensa da perda de um paizão que eu tinha, ela precisava sair. E aí eu comecei com tremores, com sudorese. Se eu estava no supermercado, eu começava a achar que ia me dar uma crise, e ali realmente eu desencadeava uma crise. E aí eu não queria mais voltar para o supermercado, porque na minha cabeça de jovem, adolescente, não conhecendo a síndrome do pânico, eu acreditava que o supermercado é que me desenvolvia a crise. Aí eu tive uma crise na faculdade, e aí eu comecei a acreditar que a faculdade é que me trazia crise, e eu cancelei a faculdade. Outra vez eu tive dentro do meu trabalho, na época eu trabalhava, e tive uma dentro do meu trabalho e eu pedi demissão. E o medo de ter a crise também me trouxe muito medo de compartilhar. Minha mãe na época estava passando por uma fase muito difícil, que era da cirurgia desse meu irmão, ele tinha 2 aninhos, cirurgia cardíaca, e eu pensava, ela já tem lutas o suficiente para eu ainda chegar com mais uma crise para ela, com mais uma doença. E eu fui mais uma vez reprimindo as minhas dores. E aí cada vez foi piorando mais. Até que um dia eu consegui levantar a bandeirinha e dizer, socorro, me ajudem, eu preciso de ajuda. Foi quando eu comecei a procurar auxílio, quando minha mãe descobriu que eu contei, ela ficou impressionada, né, do que eu estava passando, calada, sem contar para ninguém. Ela e minha tia Alice me levaram para o médico, eu fui para o cardiologista, eu fui para o terapeuta, eu comecei a fazer terapia, eu comecei a ir para o psiquiatra, procurei ajuda, comecei a tomar medicação, e tudo isso começou a me fazer voltar a respirar. Aquelas tremedeiras começaram a cessar, a sudorese, o medo, o tempo todo assustada, tudo isso começou a diminuir conforme eu consegui falar e pedir socorro, pedir ajuda. Então, eu quero deixar aqui dito para vocês, isso foi em 2004, hoje eu tô aqui, ó, linda, maravilhosa, saudável, sem síndrome do pânico, mas porque um dia eu consegui pedir ajuda, eu procurei ajuda, eu tomei medicação, eu fui acompanhada para que eu pudesse ter uma vida mais tranquila, psiquicamente também falando. Então, o que eu quero deixar para vocês, não guardem um luto,
Se precisar viver, vivam essa emoção. Não deixa para viver o luto mais tarde, porque é catastrófico. As consequências no corpo, na alma, no espírito, na mente são horríveis. E também, se você estiver sentindo alguns sintomas de pânico, procure ajuda, converse com alguém e seja conduzido ao especialista mais adequado. É isso. Um beijo e qualquer dúvida estou super à disposição. Oi, gente! Bruna Gallert falando com vocês. Estamos no ar. Tudo bem por aí? Sejam bem-vindos a mais uma aula dessa jornada de libertação da ansiedade. E nessa série eu estou ensinando como se libertar da ansiedade sem a necessidade do uso de medicamentos. Eu quero te ajudar aí a retomar a sua vida normalmente, sem ficar presa naqueles medos catastróficos que a ansiedade produz. É isso mesmo. E nesse episódio hoje eu quero te ensinar estratégias de como dominar e controlar a sua ansiedade. Sabe, conseguir organizar seus pensamentos, mesmo diante dos problemas que podem surgir aí na sua frente, né? Sem que a mente sempre fique te levando para aquele pior lugar possível, o do medo paralisante. Eu quero te ajudar a entender um pouco mais sobre esses pensamentos de medo, porque eu sei que eles são bem insistentes, não é verdade? E entender isso é uma parte bem importante para que a libertação aconteça de fato. Eu sei que tem um monte de gente, que muitas pessoas acham que isso é muito difícil de acontecer, não é? Outras ficam pensando que para elas já não tem mais jeito, são muitos anos, Bruna, de ansiedade, já está grave demais a minha situação. Se você é uma das pessoas que pensa assim, deixa eu te mostrar algumas pessoas que já estão conquistando essa liberdade e elas estão retomando a vida delas naturalmente. E olha que no início elas também achavam que não tinha mais jeito. E olha o que elas estão dizendo hoje. E sabe por que eu gosto de mostrar isso? Porque um dia eu também já duvidei desse processo. Assim como vocês, eu já tive desse lado, eu sei bem como é que é. E principalmente, gente, a internet ela tá cheia de coisa ruim também, não é verdade? Um monte de gente enrolando pra caramba. Então eu entendo a sua desconfiança, né? Quando você pensa, será que funciona mesmo? Esse negócio de mudar de pensamento, isso é porque a insegurança fica gritando dentro de nós. E aí, quando a gente está passando por essa ansiedade tóxica, tudo ao nosso redor fica negativo, não é verdade? Não vai dar certo, eu não consigo melhorar, eu vou ficar assim para sempre. Isso dá certo para a Bruna, mas para mim, não. A gente nem percebe, mas a gente fica muito negativa quando a gente está presa na ansiedade, porque a mente está presa nessa situação. Então é muito natural você ficar insegura, acreditar que vai dar errado, que não tem mais saída. Eu quero dizer que eu te entendo. Ontem a gente até falou sobre isso, lembra? O vício do ciclo do medo. Você fica fixada naquela ideia pessimista. Mas deixa eu te dizer, para gente que trabalha sério, assim como eu, que eu acompanho a evolução de cada aluna, de cada paciente, é um prazer para mim compartilhar a verdade e a transformação na vida das pessoas, porque elas estão conseguindo chegar nesse destino. E é tão importante, né, retomar as conquistas da própria vida, de não viver refém do medo. Então, roda o vídeo, produção, porque eu quero que ele gere esperança e eu sei que ele fala de uma realidade bem possível. Prestem bastante atenção, porque é transformador. Eu vou compartilhar com vocês os relatos de pessoas comuns, assim como você, que decidiram se libertar da ansiedade. E esse primeiro relato é de uma aluna do Liberte, e ela fala que depois de muitos meses ela conseguiu levar os filhos para andar de bicicleta pertinho de casa, e eles ficaram tão felizes, ela também. Ela conseguiu sentir o vento, relaxar, mesmo que por alguns minutinhos. Ela contou também que ela foi no supermercado sozinha, a pé, que ela não teve tontura, não teve falta de ar, conseguiu ver os carros passando pertinho e ela não teve medo.
E ela concluiu ali dizendo: Bruna, voltei toda feliz, cheia de sacolas. E, gente, para quem sofre com ansiedade, um relato como esse, coisas simples do dia a dia, quando a gente está preso no medo, isso se torna uma tortura. Então, é uma vitória quando a gente consegue voltar a fazer coisas simples na nossa vida. Outro relato de outra aluna do Liberte-se. Ela também tem problema com ansiedade, ataques de pânico, já passou por vários médicos, já tomou medicamento e não adiantou. Parava de tomar o remédio, os sintomas voltavam, tudo de novo. Ela relatou ali que os médicos só falavam que ela ia ficar bem, mas que nunca explicaram nada com clareza, né, para ela. Até que ela me encontrou no Instagram e começou a descobrir o que ela tinha. Ela disse, né, que eu falava tudo que ela estava sentindo, parecia que eu estava lendo os pensamentos dela. E hoje ela está participando do curso do Liberte-se da ansiedade e olha o que ela diz. Estou aprendendo a lidar com a ansiedade. Aos poucos estou enfrentando meus medos, aprendendo a questionar meus pensamentos. No curso, a Bruna explica tudo bem detalhado, com muita clareza, para que possamos entender o que estamos sentindo e o que precisamos fazer. Aos poucos estou me redescobrindo, acreditando mais em mim e na minha capacidade de vencer. A confiança está sendo retomada e isso é transformador. Mais uma aluna. Bom dia, grupo. Quero compartilhar uma alegria com vocês. Ontem foi um dia maravilhoso em família. Fui para o sítio e para isso eu tinha que pegar a estrada, coisa que tinha pânico. Já não ia fazer uns 8 anos. E ontem enfrentei o medo, rompi as barreiras e foi incrível. Que dia inesquecível. Estou fazendo a mentoria da Bruna, está sendo incrível. Pedi tanto a Deus para esse dia chegar. Então é possível. E aqui eu tenho mais outros inúmeros relatos que eu poderia ler para vocês para mostrar que é possível se libertar da ansiedade sem o uso de medicação. Faço parte da primeira turma do programa Liberte-se da Ansiedade e estou aqui hoje para contar para vocês um pouquinho da minha jornada. Antes do programa, era uma pessoa totalmente sem força para vencer a ansiedade. Achava que era isso mesmo, não tinha mais jeito, ia ter que viver de médico em médico, de medicação em medicação e cada vez com doses mais altas. Tinha muitos desafios, né, desde conseguir sair sozinha, medo de ficar sozinha em casa, de não conseguir dirigir, muito medo dos sintomas físicos que eram intensos e eu não tinha nenhuma ferramenta, nem entendimento do que era aquilo. Então, sempre que eu tinha um sintoma físico, eu ia parar no pronto-socorro. Quando eu conheci o programa Liberte-se, ela estava em pleno lançamento e eu conheci. E quando eu estudei ali o perfil dela e vi que ela também tinha passado pelas mesmas situações e tinha conseguido vencer usando todas essas ferramentas e que agora ela tinha um programa para ajudar outras pessoas, eu não pensei 2 vezes, né? Eu me inscrevi, estou participando, tem sido transformador, cada aula, cada ensinamento, cada técnica tem sido de grande valia. A cada desafio que aparece nas nossas vidas, né, na minha vida, eu tenho agora uma ferramenta para lutar contra aquilo e tenho conseguido vencer. Coisas, né, que eu não conseguia fazer antes, como, por exemplo, eu consegui tirar minha carteira de motorista, que era algo assim para mim que já tinha desistido, é algo que estava fora já dos meus sonhos e eu consegui realizar isso. Depois, né, de todas as aulas, aplicando todas as técnicas, entendendo o meu corpo, eu consegui esse grande feito para mim. Eu saí das medicações, aquelas medicações muito fortes, então eu saí disso, estou sem uso de medicação, estou me cuidando, né, estou suplementando tudo aquilo que estava em falta no meu corpo e que também agravava o quadro da ansiedade. Então, através do programa, eu entendi que eu precisava ter esse cuidado e agora eu estou fazendo isso. E a minha maior transformação com o programa é saber que eu não estou presa na ansiedade,
que eu sou maior que a ansiedade, que eu sou mais forte e que com as ferramentas certas, com o direcionamento certo, eu vou vencer, eu vou conseguir sair desse quadro de ansiedade. E é isso que eu quero deixar para você, porque você também pode, assim como eu, ter a sua vida transformada. Vem e participe conosco. Bom demais, né, gente? Eu fico super feliz e eu quero que a próxima pessoa que vai estar aqui, olha, dando o depoimento de libertação, ó, seja você. Você mesma que já está aí desacreditada, você vai ser a próxima a estar aqui comigo. Essas alunas que apareceram aqui, há pouquinhos meses atrás, elas estavam desesperançosas, também não acreditavam. Mas elas me disseram assim, Bruna, vou dar um voto de confiança. A próxima a contar minha história sou eu. E elas estão aí, ó, alegres, vencendo dia após dia. Não é fácil, gente, mas quando a gente quer algo, a gente se determina ali a conquistar, né? E se isso for algo que você queira de verdade, saiba que eu e toda a minha equipe, a gente está aqui para te ajudar, tá certo? Então, bora lá! Antes de explicar as técnicas de hoje, eu quero te relembrar que na aula anterior a gente falou sobre o quê? Sobre o ciclo do medo. Eu acho até que eu tenho ele aqui ainda. Deixa eu ver. Tenho aqui, ó. Ó, lembra que nós falamos sobre esse ciclo aqui, ó, que fica na tua vida? Dá para ver bem? Como que você cai nesse ciclo diariamente. E eu passei para vocês também umas perguntinhas específicas para enfraquecer pensamento negativo. Vocês lembram? Foram 3 perguntas chaves, ó. Só uma cola. Quem que anotou, que eu coloco aí no chat, que eu falei para vocês anotarem. Eu quero ver agora quem é que estava ligado, porque eu já disse, olha, não adianta vocês só quererem ser ouvintes aqui dessa jornada. Para produzir algum efeito na vida de vocês, precisa ser praticante, gente. Então, eu não quero nenhum obeso intelectual aqui, a pessoa cheia de conhecimento, mas com pouca prática, porque não rola, não funciona. Então, ó, anotem tudo. Essas perguntinhas aqui, elas são importantíssimas que vocês anotem, porque na hora da crise, a gente fica desbaratinada, gente. A gente fica assim, ó, alucinada. E esquece do que precisa fazer, né? Então, se tiver anotado, corre lá na anotação e faz o negócio acontecer. Na hora da crise, tu tem para onde recorrer. Então, alguém de vocês usou alguma dessas ferramentas que eu passei na aula passada? Alguém usou aí durante esses dias? Porque a gente não se encontrou ontem, então deu para colocar em prática. Eu disse que eu ia cobrar tarefinha de casa. Vocês acharam que eu tinha me esquecido, mas eu tô ligada em vocês, tá? E para quem falou, gente, para quem, na verdade, para quem não assistiu a aula, ó, se liga. Como que foi o ciclo do medo que nós falamos? Bem rápido. A gente sente medo de algo, tá? Real ou imaginário. Aciona o alerta no nosso cérebro através lá da nossa amígdala cerebral e começam a aparecer o quê? Os sintomas físicos do nosso corpo por causa do medo do que a gente pensou. Nessa hora, quando os sintomas físicos começam a aparecer, tem uma alteração do medo, a gente começa a se assustar com os sintomas físicos. E quanto mais medo eu sinto, mais sintomas físicos aumentam. E aí a gente vai entrando naquele bolo de crise, vai chegando no ápice da crise, tá? Então, em poucos segundos, esse aqui é o ciclo. Deu para entender mais ou menos a ideia geral? E a gente encerrou essa aula com uma técnica bem legal de relaxamento muscular, que também é muito utilizada nas horas que a gente precisa fazer algum tipo de enfrentamento do medo. Então, se vocês não conseguiram assistir a essa aula do primeiro episódio, por favor, é importante você buscar o link para poder ter entendimento completo do que a gente está tratando aqui. Que uma aula vai se fechando dentro das outras. O que eu vou falar hoje, vocês vão associar muito com essa primeira aula. Então, vai ser bem esclarecedor. Assistam.
Se por um acaso você já está dentro dos nossos grupos do WhatsApp, fica tranquilo, que você vai receber esse link ou até já recebeu, tá? A informação para quem não conseguiu assistir a primeira aula. Se a gente tiver esse link, eu também vou pedir para minha equipe, por favor, tem como colocar aqui, gente? Coloca aí no chat para a galera. Não, faz não. Coloca não. Vamos colocar no final da aula, no final dessa aula, porque senão eu não quero que ninguém perca a aula de hoje, tá? Vai assistir depois essa, tá? No final a gente coloca o link. Outra pergunta, já conseguiram entrar lá na comunidade do Facebook? No final da aula também, no final da aula eu vou disponibilizar esse link, tá? Vou liberar aí os 2 links para assistir a gravação e para entrar lá no grupo do Facebook. Porque é muito legal, gente, a comunidade, porque a gente ouve história de outras pessoas, é bem legal, é terapêutico. Eu também sei que tem muita gente que sofre em casa sozinho, caladinho, né? Fica tentando combater pensamento negativo sozinho, tentando desviar a mente, fazendo outras atividades para não pensar em tudo aquilo que está agoniando. E muitas vezes ninguém sabe aí na sua casa que você está sofrendo, não é verdade? Você fica com medo do que as pessoas vão pensar se elas souberem que você está se sentindo assim, com ansiedade. Então, é bom quando a gente se identifica com um grupo de pessoas e sabe que a gente pode compartilhar essas lutas e que essas pessoas vão nos entender. Essa é a ideia da comunidade do Facebook, tá? Então, é para vocês mesmos. Quando terminar essa aula, você pode ir para lá, ver a comunidade, super participar. Mas só no final da aula, tá bom? No final eu vou liberar os links. Fechou, gente? Agora vamos para a hora da verdade. O desejo de todos vocês que estão conectados aqui comigo, conectadíssimos, né? Que é se libertar da ansiedade. É um sonho, é um desejo. E, gente, eu falo sem medo de errar. Não existe obstáculo maior, barreira maior que trava a nossa vida, sabe? Que impede, que nos paralisa, que faz com que a gente não consiga atingir a vida que a gente quer em qualquer esfera que seja. Não existe um obstáculo maior, um bloqueio maior para a vida do que o medo e a ansiedade patológica. E eu falo isso, gente, pelo que eu passei dentro da ansiedade e por todas as pessoas que eu tenho acompanhado no decorrer aqui dos anos com a psicologia, né? Esse é o grande problema da ansiedade. O sintoma físico, ele é sofrido, ele é desesperador, é alucinante. Eu sei, eu já tive, e hoje eu atendo pessoas que sofrem. Só que além do problema físico, sem sombra de dúvidas, o maior sofrimento é a vida que você perde. Sabe? Você vive uma vida aprisionada, escravo da própria ansiedade, porque você acaba fazendo tudo na sua vida, tomando todas as suas decisões, sempre com um único motivo. O que é que não vai me deixar ansiosa? Como que eu faço para evitar passar mal? Como que eu faço para não sentir esse sofrimento, essa angústia? A gente fica escravo da ansiedade o tempo todo pensando em como se defender disso, né? E aí os nossos sonhos vão ficando cada vez mais distantes. A boa notícia é que isso é reversível, tá? E se você aí já tentou de tudo, já tentou todas as terapias, tudo que eu vi já na internet eu já fiz, Bruna. Eu já tentei relaxar, meditar, tomar suplemento, mas eu não melhorei. Não quer dizer que isso aí não tem jeito, não tem melhora. Não é para mim, Bruna, é para ti. Para mim não dá certo. Então eu peço que você, por favor, assista essa aula até o final, certo? É verdade, gente, tem um bombardeio de informação na internet, mas isso não tem relação com a nossa melhora. Muito mais importante do que saber o que fazer imediatamente é saber quando fazer e como fazer. Veja como é diferente. É quando e como que a gente faz, entende? E o que vai fazer a diferença, a total diferença, é você conhecer de verdade
a ansiedade, o seu inimigo, e saber a maneira certa de aquietar essa ansiedade no lugar dela. A nossa mente, de fato, é um campo de batalha, né? E a gente precisa aprender a guerrear. Caso contrário, ela nos vence e vai paralisando cada vez mais a nossa vida. Então hoje, gente, a gente vai conhecer um pouquinho mais desse nosso inimigo astuto e principalmente quando ele está em ação, tá? Vamos entender melhor como que a ansiedade modifica os nossos pensamentos e ela nos assusta absurdamente, né? Mas hoje eu vou tirar esse medo de você. Vamos pensar juntos aqui num plano que vai te ajudar a superar o medo e a batalha da ansiedade, tá? Para você aí voltar a conquistar seus sonhos e conquistar as coisas que a ansiedade tá tirando de você. As coisas que a ansiedade e o medo estão te privando de viver. E eu sei que não é pouco, tá? Olha só, entendam algo. Isso é importantíssimo sobre a ansiedade. A ansiedade muda a forma que a gente pensa. A ansiedade muda a forma que pensamos. E isso é uma das primeiras coisas básicas que a gente precisa entender. Você não pensa do mesmo jeito quando está debaixo dos estímulos ansiogênicos. Você pensa diferente. O medo da ansiedade, ele altera a nossa cognição. E vocês vão entender melhor com os exemplos que eu vou trazer aqui para vocês hoje no decorrer dessa aula. Mas, ó, escrevam aí no chat para gravar essa frase, gente, porque é libertadora, tá? Escrevam aí. A ansiedade muda a forma que eu penso. Veja aí, você pensa diferente quando está numa crise. A ansiedade muda a forma como eu penso. Escrevam aí. E é até legal a gente falar sobre isso, sabe por quê? Porque muitas pessoas, elas ficam assustadas com os pensamentos que a ansiedade produz. É ou não é? Eu tenho pacientes e às vezes até nas lives, a galera me diz assim, ó, Bruna, eu tenho vergonha e eu tenho medo até de falar o que eu pensei quando eu estava ansiosa. Porque eu jamais pensaria isso na minha vida. E eu sempre respondo, eu sei. A ansiedade muda a forma que você pensa. Muda a sua forma de pensar. Nas fobias, gente, fobia é sinônimo de medo, tá? O medo maior. Quando a gente sente o maior medo de todos, é bem comum nas fobias que surjam muitos pensamentos negativos que vão falar sobre o medo de enfrentar os gatilhos. Ó, deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. E aqui a gente já está entrando no conteúdo de hoje, tá? Mas, por exemplo, a pessoa tem fobia de elevador, tá? Aí os pensamentos que podem surgir na cabecinha dela sobre a possibilidade de ter que entrar nesse elevador são pensamentos catastróficos. Às vezes até irreais, de coisas bem difíceis de acontecer dentro do elevador. Então, o que vai acontecer? Vão surgir pensamentos que superestimam o perigo que esses gatilhos podem nos causar. Quer ver? Deixa eu ver, acho que tá aqui, ó. Que é o que nós vamos falar hoje. São erros de pensamento que a ansiedade produz. Superestimação dos perigos. A ansiedade superestima. Ela aumenta aquele pensamento. Ó, sabe aquele amigo fofoqueiro? Que ele sempre aumenta a fofoca. Ele dá um upgrade na fofoca. Ele coloca um temperinho a mais para ver o parquinho pegando fogo. Ele cria o cenário muito maior do que realmente aconteceu. Sabe esse amigo? Pronto. Esse amigo fofoqueiro é a superestimação da ansiedade. Superestima o perigo, aumenta a realidade, dá um hiperfoco em coisas quase imperceptíveis. Ninguém percebeu isso, mas o fofoqueiro ele aumenta desse tamanho, não é verdade? Na superestimação é tudo baseado no medo. Então, quando o amigo fofoqueiro chegar aí, ó, fofocando, tu vai dizer, sai pra lá, sem aumentar o meu perigo, vai pra lá, ansiedade, vaza.
No pânico, gente, é a mesma coisa. Existe uma interpretação errada das nossas sensações físicas. Do mesmo jeito que existe uma interpretação errada do perigo. No pânico, você interpreta de uma maneira errada o que tu sente no corpo. A tua mente interpreta de uma maneira distorcida o que de fato está acontecendo. Calma, respira fundo aí comigo. Eu adoro falar disso. Mas pega fôlego que eu vou te explicar tudo. Vocês estão entendendo, né? Isso é para tirar o medo de vocês. Tem gente que me diz assim, Bru, tu tá querendo me dizer então que eu vivo num ciclo de mentira? Eu respondo muito provavelmente, tá? Mas você, bonitona, só tá presa nesse ciclo de medo ansiogênico? E por isso que é bem importante vocês assistirem a aula de segunda-feira, porque você não fala sobre as suas dores. Você está presa nesse ciclo porque não fala da tua frustração, dos teus traumas, se viveu algum abuso, angústia. Então o medo, ele grita do lado de dentro e o corpo fala do lado de fora, através do quê? Dos sintomas. Aquilo que você pensa causa o que você sente. Escrevam aí no chat. Hoje eu tô bem professorinha, né? Escrevam aí que é para gravar na memória de vocês. Aquilo que eu penso causa o que eu sinto. Aquilo que eu penso causa o que eu sinto. De uma maneira bem básica, tá, gente? Ó, bem simples. Como que geralmente acontece? Eu vou só para vocês entenderem na prática o que eu estou dizendo. Um exemplo tradicional. O coração, nosso coração maravilhoso, por acaso, ele dá uma batida mais forte. Por qualquer motivo que seja. Sei lá, acelerou porque eu me movimentei rápido. Ou porque eu estava sentada, estava em repouso e me levantei muito rápido. Ou por conta de alguma medicação que eu tomei. Sei lá. Ou porque simplesmente o coração precisava bater mais rápido naquele momento. Sei lá. Essa batida mais forte geralmente vai me gerar um pensamento automático negativo. É quase que instantâneo. Se vocês sentissem isso, tá? Vamos fingir aí com vocês. O que vocês pensariam quando esse coração palpitou mais forte? Qual seria o pensamento? Escrevam aí. Eu vou dizer alguns exemplos de pensamento que geralmente saem. Eu ia desconfiar de infarto. Será que eu vou morrer? É um ataque cardíaco? Vai começar uma crise? Início de AVC? Pressão alta? Esse pensamento, ele se alia ao fato do batimento ter acontecido de uma maneira mais marcante, de eu sentir aquele coração, e eu começo a acreditar que de fato esse pensamento é real, que eu estou tendo um piripaque. E de repente, eu acreditando nesse pensamento, daqui a pouco eu já estou com uma tonturinha, a visão mais turva, começa um aperto no peito, uma dormência nos braços, e aí esses sintomas vão validando cada vez mais o meu pensamento, até a hora que eu penso, é real, gente, socorro, tô morrendo, meu coração tá batendo forte e eu tô tendo vários outros sintomas juntos. Só que quanto mais eu me assusto com isso, com os sintomas, mais consequências aparecem, mais sintomas vão surgindo. Então, vai mais palpitação. Daqui a pouco tá um sufocamento, até que a pessoa corre para o hospital, né? Vai para o pronto atendimento. E aqui a gente entra no ciclo do medo que a gente falou ontem. Lembram? É esse ciclo. Vai dando medo do medo, do medo, medo do sintoma, medo do que apareceu, medo do pensamento. Quando a gente se preocupa, a gente está julgando a probabilidade daquela situação acontecer no futuro. Isso se chama preocupação. Conhece essa palavra? Olha o nome. De prévio, ocupação. Ocupar a mente. Antecipadamente.
Ou seja, a gente ocupa nossa mente com pensamentos antecipatórios de coisa que não aconteceu. E a gente julga aquele pensamento como verdadeiro. Então, o coração que deu uma palpitadinha mais forte, do exemplo que eu acabei de dar, só levou a pessoa para uma crise final lá, de parar lá no médico, porque o pensamento dela preocupou a mente com uma possibilidade de algo fatídico. Vocês estão me entendendo? Que o pensamento, o julgamento antecipatório de algo ruim, a mente burla aquelas hipóteses, essas que vocês escreveram no chat. E como a mente não distingue o que é real do que é imaginário, se você pensa nessa situação e libera junto dela uma emoção, pimba! O cérebro vai reagir com os estímulos de defesa. Através do quê? Não está mais aqui. Dos sintomas físicos. Então, o teu estímulo, o jeito do teu cérebro te defender é fazer teu corpo agitar. Eita, quem está entendendo a teacher? Eu adoro falar sobre isso, gente, porque é uma maneira muito clara, muito objetiva de desmascarar a ansiedade, tá? Entenda. Erro de pensamento. Erro de pensamento. Basta você se assustar com um sintoma que o seu pensamento já te leva para o caos e aí já era. Já era. Hoje eu quero que vocês aprendam a ser mais espertos, a não cair nessas ciladas da mente, tá? Para e pensa antes de se assustar com tudo. Nem tudo mata o tempo todo, nem tudo é morte. Eu sei que vocês já estão inseguros com tudo, com o corpo, com os sintomas, com os pensamentos. Mas, gente, não existe fórmula mágica. Eu preciso ensinar vocês a não serem mais manipulados por pensamentos ansiogênicos. Esses pensamentos, eles não são reais. Erro de pensamento. Ó, pessoa que sofre de ansiedade, elas podem frequentemente cometer erros no seu julgamento. Ó, eu estava dizendo, como que isso funciona? Como essa pessoa ela está muito assustada ela já está insegura com tudo, qualquer coceirinha na pele pode ser uma doença rara. Qualquer tosse de gripe pode ser Covid e ela já se imagina na UTI. Qualquer dor de cabeça é um tumor. Qualquer bolinha no corpo é um nódulo. E por aí vai. Esse julgamento geralmente é errado na vida do ansioso. E é interessante porque geralmente os pacientes ansiosos que sofrem de hipocondria, que é o medo das doenças, são os pacientes mais saudáveis. Dá para crer? A saúde está sempre maravilhosa, né? Ele está sempre bem fisicamente. Vai lá no médico, faz exames e está tudo bem. É a mente que está sempre dizendo ou prevendo algo de ruim. Então, por mais saudável que essa pessoa esteja, ele ainda está em busca da doença. Ou ele está sempre esperando ela chegar a qualquer momento. Erro de pensamento. Julgamento errado. E é claro, gente, que isso está muito, muito ligado com as nossas raízes de pensamento, né? E as raízes de pensamento, a gente se aprofunda bastante nelas dentro do programa do Liberte. Vocês estão na jornada, mas existe o programa que é para ajudar vocês a saírem desse looping de distorção. Então, olha só. Pessoa que tem um traço mais ansioso na personalidade, ou aquelas que têm diagnóstico de TAG, que é o transtorno da ansiedade generalizada. Essas pessoas, elas tendem a ter dois tipos de pensamentos ansiosos não úteis, tá? Não úteis, porque não tem ajuda em nada. Ela superestima os perigos e a ameaça, ó, superestima, e ela subestima as suas habilidades. Eu vou explicar tudo isso para vocês. Bora lá
para os exemplos para vocês entenderem. Vamos começar aqui com a superestimação da ameaça. O que a pessoa faz? O ansioso tende a fazer o quê? A superestimar a probabilidade de algo ruim acontecer. Ele aumenta, tá? Então vamos lá. Olha, isso vai ser um desastre. Vai ser um desastre. Nem aconteceu, mas ele já tá vendo que vai dar ruim. Esse trabalho vai ser muito difícil para mim. Não, muito trabalho, só é enorme. Vai dar tudo errado, eu já tô vendo. Eu sinto que eu tô morrendo. Eu sinto, ele já se imagina até lá no caixão, no velório. Não existe futuro bom para mim. Não, quando eu imagino, nossa, dando tudo errado. Percebe, gente, que essa pessoinha aqui, ela coloca empecilho em tudo na vida dela. Tudo é muito difícil para ela. A negatividade, o pessimismo domina esse ser. Ela já está preparada para o pior acontecer. E vejam que a gente está falando das pessoas ansiosas. Ela nem se vê como alguém que pode se dar bem, fazer algo acontecer. As ameaças ao redor dela sempre são gigantes demais para ela lutar. Percebem que essa pessoa ela tem uma identidade deturpada, machucada, cheia de insegurança. Agora vamos para um exemplo bem prático. Dessa pessoinha aí que aumenta, que superestima as ameaças na vida dela. Presta atenção. Vamos pensar aqui junto num exemplo, tá? Vamos criar um personagem fictício aqui, tá? Para o nosso exemplo. Vamos dizer que Maria, o nome da nossa personagem é Maria. Maria tem um filho que se chama Paulo. E Maria sofre de ansiedade patológica. Ela é ansiosa. E um certo dia, Paulo, o filhinho dela, o filho, ele acabou se atrasando para chegar em casa. Tá? Qual foi o pensamento ansioso que Maria teve quando percebeu que Paulo não chegou no horário de sempre? Escreva aí. Qual é o pensamento que Maria vai começar a ter? Meu Deus, cadê Paulo que não chega? Meu Deus, Paulo sempre chega às 5h30, não está chegando. Ai, meu Deus, será que Paulo sofreu um acidente? Ai, meu Deus, será que Paulo foi assaltado? Ai, meu Deus do céu, será que sequestrado? Será que ele está passando mal em algum lugar? Será que aconteceu alguma coisa e ele não conseguiu me avisar? Tem alguma coisa errada, porque Paulo não se atrasa. É assim? Gente, é óbvio que Maria começa a sofrer as consequências desses pensamentos, né? Então, ai meu Deus do céu, meu coração já está acelerado. Olha que eu já começo a me tremer, a respiração ofegante, pesada. Daqui a pouco eu já me sinto um pouco tonta. Maria quase nem consegue segurar o celular na mão para ligar para Paulo, de tanto que ela treme. Qual foi o resultado de tudo isso? Cadê você, Paulo, meu filho? Você se perdeu? O que foi? O filho de Maria, ele se atrasou porque ele encontrou um amigo no meio do caminho e ele ficou conversando por um tempo, porque fazia tempo que ele não encontrava esse amigo. E perdeu a hora, nem viu a hora passar, matando a saudade. E Maria, ó lá, tendo altas crises de ansiedade. Por quê? Porque deixou a mente dela criar um cenário antecipatório, preocupante, de algo que ela nem sabe o que aconteceu. Ela só ficou imaginando, idealizando. A gente esquece das possibilidades naturais. A gente esquece que o filho de Maria poderia ter ido na padaria para tomar um café, sei lá, fazer alguma coisa. Qualquer outra coisa natural. Mas a gente já vai para a catastrofização. Por que Maria já foi para esse lugar de desespero, de desastre, de perigo?
por causa das crenças dela, por causa da história de vida de Maria que faz ela pensar desse jeito, dos traumas não tratados, dos medos não compartilhados, dos pensamentos ruins que ela fica alimentando todos os dias. Então, esse é o resultado de Maria. Tem como ela ser tranquila, não? Ela superestima a ameaça, ela aumenta, ela negativa a sua própria realidade, sem que nada disso tivesse acontecido. Tá dando para entender, gente, o que é superestimar? Vocês estão se reconhecendo nisso? Agora, vamos entender a subestimação. A gente aumenta o perigo e a gente diminui a nossa capacidade. A superestimação aumenta a ameaça e a subestimação diminui quem eu sou, o que eu consigo fazer diante de um problema. E os ansiosos, eles têm essa tendência, gente, de subestimar a sua capacidade de lidar. Né? A gente fica pequenininha diante de um problemão. Né? Então, vamos lá para algumas frases de subestimação. Eu não vou dar conta, não. Eu fazer tudo isso, não vou conseguir nunca. Se eu for, eu vou ter um colapso, gente. Que isso? Eu sempre vou ser ansiosa. Sempre. Eu já vejo lá, eu sempre vou ser ansiosa. Tá tudo fora do meu controle. Eu não consigo. Não, eu não tenho força, não tenho capacidade. Não. Olha, é melhor eu desistir. Deixa quieto. É melhor eu cancelar tudo. Não. Quem mais se vê aí nessas frases? Colocando seu potencial lá no chão. Colocando as suas habilidades e capacidades de lado. Todo mundo é melhor, né? Todo mundo faz bem, todo mundo faz certo, a gente admira, mas eu não. Eu só sou eu. Ô, Bruna, quem sou eu na fila do pão, hein? Não é assim? Todas as circunstâncias aqui, gente, se tornam enormes diante de quem eu sou, uma pessoa pequenininha. Essa pessoa frágil. Essa pessoa aqui, ela tem dificuldade de ser amada, de aceitar ser feliz, de se permitir viver coisas boas, coisas novas, de conquistar, de alcançar. Se ela recebe uma premiação no trabalho, sabe o que ela diz? Foi sorte. É porque não tinha ninguém para me substituir. Aí o meu chefe resolveu me dar, né? O bônus. Os ansiosos deturpam a imagem que eles têm deles mesmos. Sabe o que é isso? Pura insegurança de quem são. Pura insegurança. Bora, vamos voltar lá para Maria? Vamos para dar mais um exemplo prático agora de subestimação. Vamos continuar, né, com Maria, nossa modelo de ansiedade patológica. Só que agora, Maria foi convidada pelo chefe dela para dar uma palestra na empresa que ela trabalha. O que será que passou na mente de Maria quando ela ganhou esse convite, gente? Eu quero saber as Marias que estão conectadas aqui no chat comigo. Me digam aí. Vai dar essa palestra, Maria? Na frente da empresa toda? Quais são os pensamentos quando você recebe um convite desse? E você vê um problema enorme na tua frente. Vai dizer aí que tem uma reunião importante nesse dia? Porque os primeiros pensamentos, quando se trata de expor o nosso potencial, é fuga. A gente quer fugir. Bora inventar alguma mentirinha para fugir dessa situação desastrosa? Meu chefe só pode estar doido de achar que eu consigo dar uma palestra. Meu Deus! Eu vou dizer que a minha avó morreu. A avó da vizinha. Não, eu não vou conseguir apresentar, não vai dar certo. Meu Deus, por que ele me escolheu? Se o fulano era tão melhor do que eu?
A gente quer sair das situações que a gente acredita que não vai dar conta. E aí, nesse cenário, a pessoa já começa a imaginar todos os erros possíveis que ela pode vir a cometer na apresentação. Tudo por causa da insegurança. Ai, meu Deus, eu vou gaguejar, eu vou tropeçar. Meus colegas vão rir, vão julgar da minha apresentação. Vou falar alguma coisa errada, por aí vai. Sei lá. Esse tanto de pensamento, gente, ele vai gerar sintomas. E aí, Maria, você vai começar a ter sintoma 1 mês antes da apresentação. Aí já começa o tremor. Ai, meu Deus, tô toda hora suando, palpitação, respiração mais ofegante, não dorme bem, começa com insônia, dores estomacais, enxaqueca. Tudo isso baseado nos pensamentos de subestimação do teu próprio potencial. Geralmente é assim, né? A pessoa insegura que se subestima, ela geralmente não enxerga o que ela é capaz de fazer. Mas todo mundo enxerga o potencial dela, menos ela. Você se identifica com isso também? Esses pensamentos são disfuncionais. Sabe o que é isso? Significa que ele não tem uma função saudável de construir algo que seja bom. É uma distorção da realidade. É uma distorção de quem Maria é. Maria consegue, o chefe viu. Esses pensamentos inibem a capacidade de resolver a vida e de resolver a situação. Então, ele fragiliza e coloca a pessoa em estado de paralisia. A pessoa trava, porque ela acredita que ela não consegue realizar as coisas. Ela sabe o que tem que ser feito, mas ela desacredita de si mesma. Gente, isso é péssimo, isso é muito ruim. É aprisionante, porque a gente deixa de viver um monte de coisa legal por causa de pensamento aprisionante como esse. Não posso, não devo, não consigo, não dá certo para mim. É incrível. As crises de pânico, elas geram memória traumática muito forte, tá? Muito forte. E o excesso de preocupação e ansiedade com a possibilidade de uma nova crise é o que piora a situação. A pessoa fica ali, ó, presa naquela memória do ataque. O que eu senti? Por que eu senti isso? Por que eu não reagi diferente? Quando que vai acontecer de novo? E se acontecer, o que eu vou fazer? O que eu faço? É um ciclo. Uma série de pensamentos com a ameaça superestimada e com a subestimação da minha habilidade de enfrentar essa situação, por mais difícil que ela seja, né? Olha, enquanto eu preparava essa aula, gente, eu lembrei mesmo, de uma situação com meu pai. Poucos meses antes dele falecer, o pai de uma colega minha da escola, eu estava acho que no 2º ano do ensino médio, sei lá, ele sofreu um acidente de trânsito na estrada e ele faleceu, o pai dessa minha amiga. E eu fui no velório com toda a turma da escola para a gente dar força para aquela colega, né? E eu lembro que aquilo me impactou muito, porque eu fiquei pensando o quanto que ia ser triste para ela agora viver sem o pai dela, né? E quando eu cheguei em casa, eu fui direto no meu pai e eu contei tudo para ele, né? Que eu tinha pensado. E eu não sei por que o meu pai me olhou naquela hora e me disse assim, ó, filha, e se fosse eu? E na mesma hora eu respondi, pai, eu acho que eu teria me enterrado junto contigo. O que eu não sabia, gente, é que 2 meses depois, a minha amiga é que estaria no velório do meu pai. E eu lembro quando ela estava chegando lá na minha casa, sabe? Para vir me dar um abraço. Eu me dei conta que eu não estava me enterrando junto com meu pai. Por mais que a dor tivesse me dilacerando, eu precisava continuar. Eu tinha capacidade de continuar.
Eu tinha habilidade para dar continuidade à minha vida. Por mais que a minha mente dissesse, ó, se mata junto, se enterra junto, eu tinha que saber que eu dava conta. E eu passei por tudo que eu passei para chegar aqui. Mas quantas vezes a minha mente quis dizer que eu não ia dar conta, que eu era fraca, que eu nunca ia me livrar da ansiedade, que eu não seria ninguém na vida. Ah, minha gente, foram muitas vezes. Porque a ansiedade é um erro de pensamento. O medo faz com que a gente se veja, ó, pequenininho, fraquinha, frágil, diante das lutas, das dificuldades, das situações desagradáveis. Mas a verdade é que eu e você, nós somos seres completos, únicos, cheios de potencial para dar a volta. Vai doer? Se vai. Vai. Mas tem saída, Bruna? Tem. Olha aqui onde é que eu tô hoje. É um caminho que precisa ser trilhado. Mas se você não se atentar para os pensamentos, para essas armadilhas da sua mente, isso vai gerando, gente, uma tendência de estar sempre preocupado, de estar sempre superestimando, estar sempre na morte. Vai se tornando um ciclo de medo. Medo por acreditar que não possui capacidade. Medo por acreditar em uma ameaça maior do que ela realmente é. Medo de uma possível nova crise. Medo do incerto. Medo do improvável. Medo do futuro. Quantos medos? Baseado na superestimação. Percebe que tudo isso está baseado no pensamento e na forma como o ansioso se vê? Então entenda, internamente, lá dentrinho, o ansioso está aprisionado no medo e no ciclo do pensamento ruim que alimenta mais medo. E do lado de fora, externamente, esses pensamentos e medos se manifestam em forma de sintoma físico. Palpitação, tremedeira. Se você quer diminuir o sintoma físico que te assusta, a gente vai ter que cuidar do que tem passado na sua cabeça. Por isso que medicação é uma maneira de remediar o que de fato precisa ser tratado. Pensamento não se trata com antidepressivo, não se trata com calmante. Esses remédios você toma para parar de sentir o sintoma no seu corpo, para aliviar tudo isso. Só que esse sintoma ele só aparece porque a tua mente está doente. A tua mente está cheia de pensamento negativo, limitante. Você já está viciado de pensar sempre da mesma maneira. Por isso que o corpo reage toda vez. Toda vez. Trata de cuidar da tua mente, que tu vai sentir, você vai sentir a diferença. É a estrutura do pensamento que precisa ser tratada. Pensa aí nas suas estratégias. Não deixa a ansiedade ir te consumindo dia após dia. Quantas pessoas há anos sofrendo? Não deixa a vida só te levar para qualquer lugar. Toma as rédeas, organiza essas emoções. Isso demanda tempo, dá trabalho, demanda dinheiro, mas é por você. É a sua realidade que está em jogo. Essa jornada aqui não é um faz de conta, gente. Aqui tem muito estudo, tem busca de técnica que funciona, que traz transformação, porque eu senti na pele o desespero que a ansiedade produz. Eu sei, mas agora colocar em prática é com você. Eu só saí desse lugar quando eu comecei a agir. O nosso cérebro, gente, ele é uma máquina poderosa. E eu sei que eu já tô, girando chave na cabecinha de muita gente aqui, que algumas coisas começaram a fazer mais sentido para vocês em relação à ansiedade, mas ainda tem muito mais coisa para a gente ver. E quanto mais a gente descobre, mais liberto fica. Menos medo tem. E aí começa um novo ciclo de pensamento, um novo jeito de pensar, um fato, né, que vocês devem pegar aí como regra na luta contra a ansiedade. Sabe o que é da ansiedade patológica? Comportamento, ação, a atitude. E a gente vai falar bastante sobre isso amanhã.
Enquanto vocês continuarem se comportando da mesma forma de sempre, o resultado sempre vai ser o mesmo. Eu penso, eu sinto, eu me comporto. Eu penso tal coisa, eu sinto tal coisa, eu sinto angústia, eu penso em algo ruim, eu sinto uma angústia, um medo e eu me comporto sempre da mesma maneira. Se esse ciclo sempre se repete, ele não vai ter fim. Se você quer sair desse ciclo vicioso de medo, vai ter que aprender a alterar o comportamento, inclusive aqui na jornada. Mudar os hábitos, os vícios. E para isso você vai ter que ter coragem para tomar uma atitude. Vocês podem passar aqui 3 dias me ouvindo e aprendendo muita coisa legal sobre a ansiedade. Mas se vocês não colocarem nada em prática, se não alterarem o comportamento diante das circunstâncias que surgirem aí na vida de vocês, eu sinto dizer, foram só mais 3 dias que não fizeram nenhuma mudança na sua vida. Você só disse, participei de uma jornada. Nada muda enquanto a gente não muda. Nada mudou enquanto eu fiquei quietinha lá no meu quarto, tentando resolver a vida sozinha, tentando sair dos pensamentos ruins sozinha, quieta, tentando enfrentar tudo sozinha. Não dá certo. A gente precisa de ajuda, a gente precisa fazer escolhas, tomar decisões. Esperar que as coisas mudem sozinhas ou esperar para resolver isso depois. Amanhã, Bruna, amanhã eu começo. Na próxima vez que tu abrir turma, quando eu tiver tempo para pensar nisso, cada dia que você atrasa o seu processo, pior ele fica. Faz sentido? Porque mais tu catastrofiza. E olha, gente, eu tô conseguindo explicar o máximo que eu pude para vocês nesse episódio. E eu sei que nesse contexto aqui a gente tem um tempo limitado, né, para ficar aqui na internet. Mas nesse conteúdo de hoje, eu sei que já tem pessoa aí perguntando, interessada numa solução mais completa, mais detalhada, né, para realmente se aprofundar nisso, para se libertar, fazer parte desse processo. E eu quero dizer que sim, a resposta é que existe sim o nosso programa que se chama Liberte-se da Ansiedade, e eu vou abrir vagas para as inscrições, para quem quer participar do programa, mas a gente vai falar sobre isso mais na frente, tá? É porque já tem gente me perguntando sobre a nova turma, mas a gente vai falar sobre isso mais adiante. Nesse momento eu preciso e eu quero que você compreenda o que você aprendeu até aqui, porque eu sei que tem bastante coisinha para digerir, para pensar. Eu sei que é uma enxurrada de informação, né? Imagina que vocês pensaram a vida inteira de um jeito. E hoje a gente está aqui repensando essa maneira de pensar e a maneira de absorver as coisas que a gente viveu. Então, vocês estão entendendo que alguns comportamentos vão ter que mudar. E eu tenho certeza que quando algumas emoções aflorarem aí no dia a dia de vocês, vocês vão tentar se compreender melhor nesse contexto. Lembrar desse ciclo que eu expliquei. Vocês vão se lembrar do que eu disse aqui, repensar a história de vida que trouxe vocês até aqui, né? É isso que vai alterando o ciclo da tua mente, né? Ela já está acostumada a pensar e a gente tem que, de fato, alterar a rota, mudar o trajeto para poder chegar num destino diferente, porque a gente está cansada de chegar no mesmo trajeto sempre, né? Chegar lá no medo e na ansiedade. Então, revisem o episódio anterior. Lá tá bem explicadinho, né? O ciclo vicioso do medo. Foi uma aula super legal, né? Lembra de alterar as pequenas atitudes, porque assim você também já está alterando o comportamento e sucessivamente, né? Todas as suas conexões cerebrais, elas são mexidas com o seu comportamento. Rompe com as suas barreiras. Essa decisão está aí na sua mão. Se precisar, revise até esse episódio de hoje, porque vai ser bem importante para essa jornada de libertação. Certo, gente? No próximo episódio, amanhã, eu vou abrir a tua mente, ó, de uma forma diferente. E somente, que eu adoro lacrar, né, gente? Nós vamos falar sobre a cura da ansiedade. E eu vou te explicar tudinho
para você compreender ainda mais sobre essa emoção, né? A ansiedade que apresenta tanto desafio na sua vida, não é verdade? Eu vou aproveitar e já vou responder várias dúvidas de vocês amanhã. Eu sei que vocês já têm mais as que começaram a rolar aí na cabecinha de vocês hoje, mas por enquanto eu aconselho vocês a reverem os episódios passados, irem para a comunidade do Face, vai lá, participa, troca ideia, me diz o que você está achando, do que aprendeu, o que achou da jornada, o que está achando. E agora, galera, libera aí, ó, os links das aulas. Eu vou procurar responder, gente, a maior quantidade possível de respostas, tá? De perguntas. Mais uma vez, gente, eu queria agradecer o carinho de vocês. O link já tá aí no chat, tá? Os 2 links. Quero agradecer demais o carinho, a audiência. Dizer que coloquem já o despertador, que amanhã, 8 horas, eu tô aqui esperando vocês com mais conteúdo, com mais qualidade, com mais informação que é para transformar a vida de vocês e diminuir o medo que a ansiedade causou na tua vida. E eu te espero. Participa, lembra que a chave da transformação está na tua mão. A gente muda e as coisas começam a alterar o ciclo. Um beijo bem grande, 8 horas amanhã, sem falta, estou esperando vocês. Fui!